No dia 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou a situação de pandemia da Covid-19. Diante desse problema mundial, foram desenvolvidas medidas de proteção, como o distanciamento social para diminuir o risco de contaminação. E dentre as imposições, tivemos o fechamento das instituições de ensino. O Ministério da Educação, por meio da portaria de número 343, de 17 de março de 2020, dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus. Na educação à distância ou remota, a avaliação processual formativa pode levantar indicadores que revelam se a aprendizagem foi eficaz ou não. O objetivo geral do projeto tem como foco elaborar avaliações diversificadas que considerem as dificuldades dos alunos, proporcionando avaliações que auxiliem no processo de aprendizagem do aluno. O contato em sala de aula e a percepção que o docente tinha das dificuldades dos alunos através da observação direta foi interrompido, sendo necessário o professor oferecer novas formas avaliativas para identificar as dificuldades dos discentes e auxiliar os alunos no processo de ensino-aprendizagem. A partir da aplicação de um questionário para 17 professores, verificou-se que faltam maneiras eficientes e diversificadas de avaliação, visto que a maioria dos professores utilizam o Google Forms através de questões de múltipla escolha ou dissertativas, como única forma de avaliar os alunos. Diante disso, o aluno que já carregava problemas de interpretação de texto foi exposto a apenas um processo avaliativo que utiliza a interpretação como recurso principal, aumentando a dificuldade desse aluno indicar o seu real aprendizado. O problema em estudo visa como avaliar os alunos no ambiente remoto de forma que possamos contribuir para o aprendizado dos discentes, realizando um diagnóstico real de aprendizagem eficaz. A interpretação de texto se faz cada vez mais importante no processo de ensino-aprendizagem. Porém, a realidade brasileira é preocupante. Ainda, de acordo com os dados do PISA, consolidados no Anuário da Educação Básica de 2020, o desempenho médio dos alunos em 2009 era de 412. Em 2012 e 2015, houve uma queda, passando a atingir a média de 407. Já em 2018, houve uma pequena melhora, alcançando 413 pontos. É notável que, em um período de 10 anos, a média dos alunos no Brasil teve uma melhora muito baixa, de apenas 1 ponto. A dificuldade em letramento, em leitura e interpretar textos é um fator que agrava o processo de aprendizagem dos alunos, principalmente no cenário de educação à distância, feita às pressas e sem o devido preparo. Metodologia. Primeiramente, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo com alguns professores de uma unidade de ensino. Após a análise dos dados, das respostas dos professores, foram elaborados 2 planos de aula. Disciplina: Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. Primeira série de Desenvolvimento de Sistemas e Articulação Médio-Superior. Tema: Reportagem, Gêneros da Oralidade. Uma aula de 50 minutos. Objetivo geral: desenvolver textos jornalísticos utilizando da oralidade. Dentro dos objetivos específicos, nós temos a interação social, trabalhar variados gêneros orais e escritos, identificar e selecionar estilos e formas de se expressar. Após a explanação das aulas anteriores,
relacionado ao gênero jornalístico, onde o professor apresentou diversos meios de se expressar, sendo eles por escrito, visual e oral, os estudantes vão desenvolver um podcast com o tema Pandemia de Covid-19. Ao término dessa avaliação, os colegas poderão ouvir os podcasts desenvolvidos pelos demais colegas, através de um link que o professor irá disponibilizar. Recursos didáticos: o celular e um aplicativo para gravação de voz. A avaliação: os alunos irão desenvolver um podcast, uma espécie de programa de reportagem que utiliza apenas áudio. Em um primeiro momento, o professor irá apresentar a forma de avaliação aos alunos, explicando o que é um podcast, relacionando com seus conhecimentos prévios. Na segunda etapa, irá retomar alguns conhecimentos chaves desenvolvidos ao longo das aulas, como, por exemplo, como se expressar de forma clara oralmente. O terceiro tópico será apresentar aos discentes os critérios que serão utilizados na avaliação. O quarto tópico será o desenvolvimento do podcast. E por último, o fechamento da avaliação. É o momento onde o professor vai refletir junto com os alunos quais as dificuldades enfrentadas, realizar questionamentos e indicar um prazo para correção e apresentação do feedback aos discentes. Tema: reportagem, gêneros da escrita. Uma aula de 50 minutos. Objetivo geral: desenvolver textos jornalísticos utilizando da linguagem escrita. Os objetivos específicos é a interação social através da linguagem, trabalhar variados gêneros orais e escritos, identificar e selecionar estilos e formas de se expressar na forma escrita. Os recursos didáticos são o celular ou o computador, utilizando o site www.livrosdigitais.org.br. Esse site é para desenvolver e publicar e-books de forma gratuita. A avaliação: os alunos serão divididos em duplas. Cada dupla irá desenvolver uma reportagem jornalística trazendo um texto informativo com os elementos marcantes do formato da reportagem. Na primeira etapa, o professor irá apresentar a forma de avaliação aos alunos, explicando o que é um e-book e relacionando com os conhecimentos prévios. Vai apresentar também a plataforma digital do site www.livrosdigitais.org.br, que é bem similar à ferramenta do Word. Por se tratar uma turma de técnico de desenvolvimento de sistemas, as disciplinas da área técnica já contemplaram sobre esses recursos de edição de textos. Na segunda etapa, o professor irá retomar alguns conhecimentos chaves desenvolvidos ao longo das aulas, como, por exemplo, os elementos de um texto jornalístico, ressaltando aos alunos que a reportagem tem uma linguagem de acordo com o público-alvo da leitura. Na terceira etapa, será apresentado aos alunos os critérios de avaliação. Na terceira etapa, serão apresentados os critérios de avaliação para os discentes. Na quarta etapa, será desenvolvido o texto jornalístico de tema livre. Na quinta etapa, o professor irá realizar o fechamento da avaliação. Nesse momento, será realizada uma conversa com os alunos sobre as dificuldades enfrentadas, perguntando e questionando se os alunos levaram em consideração o público-alvo para desenvolver os textos, quais os elementos que eles utilizaram, imagens, gráficos, textos e outros. O professor também irá indicar um prazo para correção e apresentação de feedback aos discentes. Após análise do cenário, verificou-se que muitos docentes realizavam apenas um tipo de avaliação, utilizando a interpretação de texto como única forma avaliativa. Em contrapartida, pesquisas realizadas no Brasil mostram que os alunos possuem muitas dificuldades com a interpretação de texto. Através dessa problemática, definiu-se a criação de 2 planos de aula que buscava aprimorar as metodologias de avaliação no ambiente remoto, promovendo uma avaliação processual que leve em consideração as experiências dos discentes.